Hoje, na classe de adultos, vamos estudar a lição de número 2, que tem como título Missões Transculturais, a sua origem na natureza de Deus. E logo de início, eu quero lhe apresentar um desafio que você terá nas próximas aulas. Mas, irmão Murilo, que desafio é esse? O desafio de ser relevante, de não ser repetitivo e nem cansativo. Como assim? Dê uma olhadinha na lição de número 3 e na lição de número 4. Hoje falaremos sobre missões transculturais. Porém, na lição de número 3, abordaremos novamente o tema missões transculturais, agora com um enfoque no Antigo Testamento. E na lição de número 4, novamente falaremos sobre missões transculturais, contudo, enfatizaremos o Novo Testamento. E você precisa tomar cuidado para que na lição de número 2 você não aborde o assunto das demais lições. Na lição de número 3 você não esgote o assunto da lição de número 4. Vamos aqui seguir um caminho, um itinerário nessa lição de número 2, a fim de que a gente chegue preparado e não com o assunto esgotado nas próximas lições, tá ok? Qual será a minha metodologia? Eu vou comentar a revista tópico por tópico, com exceção do tópico de número 3, onde eu vou abordar o caminho missionário de Deus no Antigo Testamento e o caminho missionário de Deus no Novo Testamento. Calma, que eu não vou aqui tratar especificamente do assunto das demais lições, mas vou demonstrá-los de forma geral, porque na lição 3 e na lição 4 abordaremos esses temas, de forma detalhada, de forma mais específica. Vamos lá para a nossa parte introdutória, onde comentamos o texto áureo e também a nossa verdade prática. Mas antes, eu quero aqui lhe trazer os objetivos da lição. E você vai perceber que à medida em que a exposição ela for progredindo, esses objetivos serão atingidos, que são, em primeiro lugar, explicar a natureza missionária de Deus, em segundo lugar, enfatizar o amor de Deus como princípio fundamental da redenção e, por fim, estabelecer a visão bíblica transcultural da missão. Vamos lá. Texto áureo nos diz: quanto a mim, eis o meu concerto contigo e serás o pai de uma multidão de nações. Gênesis capítulo de número 17 e o versículo de número 4. Em nossa tradução NVT, presente aqui no subsídio, o texto pode ser lido assim: esta é a minha aliança com você. Farei de você o pai de numerosas nações. Veja quão grandiosa promessa Abraão não tinha. Mas esse texto tem um contexto. Já se passaram, em termos cronológicos, mais ou menos 13 anos desde que Abraão abraçou o chamado de Deus, saiu do meio de sua terra e do meio de sua parentela. Porém, a promessa que Deus fez a ele lá atrás ainda não havia se cumprido. Deus está aqui renovando a promessa, mas 13 anos já se passaram. Abraão, ao que parece, já havia se contentado com Ismael. E também, além da impossibilidade de Sara de gerar por meio de sua esterilidade, agora vinha a sua idade, era mais um agravante. O problema não era mais só em Sara, o problema agora era em Abraão. O negócio aqui ficou difícil, né? Ficou muito difícil. Abraão não gerou porque Sara era estéril. Agora o problema não era só a esterilidade de Sara. Ainda que Sara não fosse estéril, ela já não tinha mais o costume das mulheres e Abraão aqui já tinha 99 anos de idade. E é dentro desse contexto de impossibilidades que Deus fala com Abrão. Nesse ambiente de conformismo com as circunstâncias, Deus renova a sua promessa com o patriarca. O dia era muito propício, porque Gênesis capítulo 17, versículo de número 1, que é contexto do nosso texto áureo, vai nos dizer que era a data do aniversário de Abraão. Ele estava completando 99 anos e o Senhor aparece a ele dizendo o seguinte: você, rapaz, vai ser pai de numerosas nações. E como um sinal de que a aliança estava de pé, de que a promessa seria executada, Deus muda o nome de Abrão para Abraão. Deus se apresenta a eles assim: você não será mais chamado de grande pai, você será chamado pai de uma multidão. Olha que interessante. Outro fator que aparece no contexto dessa passagem é referente à descendência. Deus diz a Abraão que
reis, que nações procederão dele. Em terceiro lugar, Deus também promete terra. Você vai ser pai de nação e eu também vou lhe dar terra. Vou lhe dar a terra de Canaã em possessão perpétua. Deus faz uma aliança com Abraão mais estreita e o selo dessa aliança é a circuncisão, conforme o versículo 9 ao versículo de número 14. E, por fim, no versículo 23 ao versículo 27, nós vemos a fé de Abraão nas promessas de Deus através de suas ações, no cumprimento dos requisitos estabelecidos na aliança. Ele se circuncidou, já sendo velho, circuncidou Ismael e circuncidou todo mundo de sua casa, os homens, isto é, né? Os homens. E ele fez isso como um sinal de fé. O que esse texto ele tem que a ver com a lição que estamos estudando? Preste atenção nos detalhes. Eu contextualizei a passagem, mas olhe para as minúcias da passagem. O texto revela que a bênção de Abraão vai alcançar nações. A promessa de Abraão vai alcançar as nações. E isso nos mostra, em primeiro lugar, que o propósito de Deus é alcançar todos os povos da terra através do missionário que ele tirou lá de Ur dos Caldeus. E isso aqui é muito bonito. Em segundo lugar, nós asseveramos também, a partir desse versículo de número 4, que Deus não faz acepção de pessoa. Portanto, é coerente dizer que não há uma predileção de cor, de língua, de tradição e de etnia da parte de Deus. Seu alvo é todas as nações da terra. A bênção prometida a Abraão, cumprida em Cristo, alcança toda a humanidade. E eu penso que a razão de o texto áureo estar aqui seja essa. A nossa verdade prática nos diz o seguinte: o amor de Deus é a verdadeira motivação do crente para realizar a obra missionária. De forma textual e homilética, vamos dividir a verdade prática em 3 partes. E eu vou dar nome a essas partes. Primeira parte, o amor de Deus. Segunda parte, a verdadeira motivação. E a terceira parte, o crente. Preste atenção porque isso aqui é basicamente um resumo de toda a lição. Sobre o amor de Deus, nós entendemos que ele é a fonte, ele é a razão, ele é a base de toda a missão. Deus é amor e ele demonstrou o seu amor ao enviar seu Filho Jesus ao mundo para morrer pelos nossos pecados e nos reconciliar com ele. O amor de Deus é o que nos inspira, é o que nos sustenta e é o que nos impulsiona na obra missionária. É por conta desse amor que constrange que a igreja está em movimento. Em segundo lugar, nós temos aqui a questão da verdadeira motivação. Por que verdadeira motivação? Porque existem falsas. Tem gente que investe, que trabalha na obra missionária por uma questão de agenda pessoal, por questão de ambição egoísta, por desejo de reconhecimento e não pelo desejo genuíno de compartilhar o amor de Deus. Então você precisa de uma verdadeira motivação. Só permanece fiel na obra missionária quando surgem as adversidades quem está ali com verdadeiras intenções. Quem está ali porque foi constrangido pelo amor de Cristo, mudado, transformado, nasceu de novo e agora quer compartilhar a palavra para ver outras pessoas sendo alcançadas, mudadas, reconciliadas, nascendo de novo, deixando a escravidão do pecado e agora tendo a esperança da vida eterna. Porque tem gente que é assim, não, eu vou para a obra missionária por reconhecimento. Aí chega lá, não tem o reconhecimento que espera, abandona. Não, eu vou por dinheiro. Chega lá, não enrica, volta. Tem gente que pensa que a obra missionária é ir para um país e tirar férias, e não é, amigo. Obra missionária é batalha espiritual, é guerra. E a gente precisa acordar para isso. Precisamos ter essa verdadeira motivação, o amor de Deus. Aquilo que de graça recebemos, nós damos, nós ofertamos. E em seguida aqui nós temos a questão do terceiro ponto, o crente. Por quê? Eu coloquei o crente aqui. Cada crente é chamado para desempenhar um papel na obra missionária, independente do seu contexto ou habilidade. Irmão Murilo, eu não posso, mas você pode contribuir. Irmão Murilo, eu não posso contribuir, mas você pode trabalhar, você pode orar.
Você pode orar. Então, a verdade é que cada crente tem um papel na obra missionária. Você não pode ficar parado. Não, eu não tenho condições de ir para as missões transculturais, mas você tem condição de orar. A minha vida é muito, mas você tem condição de contribuir. Então, todos os crentes devem estar empenhados para realizar a obra missionária. Vamos para a introdução da nossa lição e queremos lembrar que o subsídio que eu estou utilizando está disponível aqui na descrição do vídeo. Além do link para adquirir o subsídio, vamos deixar também um link da ferramenta EBD. Você já sabe, se você quiser receber dinâmica, curso, slide, material de marketing e divulgação, motion, reflexão diária, e tem tanta coisa na ferramenta EBD que não dá para falar aqui sem gastar muito tempo. Então, quer resumir o tempo aqui da minha fala, né? Quer aproveitar melhor a aula ao invés de fazer essa apresentação da ferramenta EBD? Não, clica aí no link. Né? A melhor apresentação que eu posso fazer é lhe orientar a clicar no link você e conhecer, tá bom? Vamos lá. A introdução da nossa lição diz o seguinte: a palavra transcultural traz a ideia de um missionário que transpõe as barreiras da cultura de um povo ou civilização para apresentar o amor de Deus. E o texto aqui, ainda dentro da nossa introdução, diz o seguinte: na lição desta semana, veremos que Deus escolheu uma família para, por meio dela, alcançar todas as famílias da terra. Esse processo se deu por Abraão, sua família, a nação de Israel, a pessoa de Jesus e, finalmente, a igreja. Assim, contemplaremos a natureza missionária de Deus, bem como o caráter do seu amor como a base de toda a prática missionária dos cristãos. Eu dividi também a introdução em 3 pontos. Veja, eu tenho assim mais uma afinidade com a homilética e eu gosto de estar dividindo os pontos aqui da lição em outros pontos. E eu dividi aqui em 3 pontos para a gente entender. Eu vou fazer isso também nos demais pontos, tá ok? Vamos lá. Em primeiro lugar, quando li a introdução, me veio à mente essa primeira proposição. Devemos observar o aspecto transcultural. A lição vai falar sobre missões transculturais. Deus não é um Deus que realiza missões transculturais, mas por que Deus realiza missões transculturais? Bem, Deus não se limita a uma cultura, mas ele se revela a todas as culturas. Deus não se conforma com as barreiras humanas, mas as transpõe com o seu amor. Glória a Deus. Não se restringe a um povo, mas se relaciona com todos os povos. Isso aqui é o aspecto transcultural. A missão de Deus é transcultural, porque Ele é o Senhor de toda a criação. Ele não é o Senhor do Brasil, Ele não é o Senhor da Europa, Ele não é o Senhor do continente africano, Ele é Senhor de toda a criação, o Pai de todas as nações, o Salvador de toda a humanidade. Dentro da introdução, eu ainda observei uma segunda proposição, que é o aspecto histórico. Deus não age de forma aleatória, mas de forma planejada. Deus não age de forma isolada, mas de forma progressiva. Você vai ver, Abraão, nação de Israel, né? E aí por diante, Jesus Cristo, a igreja, ele age de forma progressiva. Deus não age de forma individual, mas coletiva. A missão de Deus tem uma história que começa com Abraão, passa por Israel, chega a Jesus e continua na igreja. Então isso aqui é o aspecto histórico. Existe também um aspecto afetivo e emocional. Qual é o aspecto afetivo e emocional? Deus amou, meus amigos. Deus amou. Paulo vai dizer que ele nos amou primeiro. Ele nos amou quando ainda éramos pecadores. Então toda essa movimentação que transpõe as barreiras, toda essa movimentação histórica tem como combustível o amor de Deus. Inexplicável, insondável. O amor de Deus. São alguns pontos que quero destacar na introdução. O primeiro tópico vai falar sobre a natureza missionária de Deus. E aqui nós temos o desafio de atingir o nosso primeiro objetivo que mencionei lá no início da pré-aula. Vamos lá. O subponto de número 1 nos diz o seguinte: a expressão "sai da tua terra"
revela uma ordem e um chamado de Deus para Abraão ir a um lugar que, a princípio, ele não conhecia. Hebreus capítulo 11, versículo de número 8. Junto com essa ordem, veio também uma promessa: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis capítulo de número 12, versículo 13. Bem, como é que a gente vai falar sobre esse subponto aqui de número 1? Eu dividi ele propositalmente em 3 pontos: chamado, promessa e missão. Isso aqui resume o ponto sem ser cansativo. Chamado, promessa e missão. Deus não chamou Abraão por acaso. É o que o subponto aqui tem a intenção de nos passar. Deus não chamou Abraão por acaso, mas por escolha. Deus não chamou Abraão por mérito, mas por graça. Deus não chamou Abraão por conveniência. Presta atenção nisso aqui. Mas por propósito. Deus chamou. Sai da tua terra, do meio da tua parentela, para uma terra que eu vou te mostrar. Caminha por fé, rapaz. Se coloca no curso da promessa. Aí em seguida vem a promessa. E a promessa que Deus faz a Abraão não é promessa de uma casa nova, de um carro novo. Não é promessa de coisas passageiras. Quando interpretamos a passagem à luz do Novo Testamento, percebemos que a promessa que Deus faz a Abraão é promessa de coisas eternas. Deus não prometeu a Abraão coisas materiais, mas coisas espirituais. A promessa de Deus para Abraão foi que ele seria o canal da salvação, da revelação e da restauração de Deus para o mundo. Ele seria o percussor do Cristo, do Messias. Aí vem em seguida a missão. Qual é a missão de Abraão? Preste atenção nisso aqui, né? Porque aqui a gente tem o primeiro subponto esboçado. Vamos lá, repetindo: chamado, promessa e missão. A missão de Deus por meio de Abraão, e eu gostei de escrever essa expressão, a missão de Deus por meio de Abraão foi de formar um povo para o seu nome, que guardasse os seus mandamentos, que refletisse o seu caráter e que anunciasse o seu reino. A missão de Deus por meio de Abraão foi enviar seu filho Jesus Cristo, que nasceu da sua linhagem, que cumpriu a sua aliança e que morreu pelos nossos pecados. Glória a Deus por isso. Deus levantou um missionário para que através dos descendentes desse missionário as nações tivessem um testemunho de quem Deus é, que é o povo de Israel. Nós vamos falar sobre isso. O povo de Israel e pelo o descendente, né? Não são os descendentes, mas pelo o descendente, por Cristo, por meio de Cristo, todas as nações fossem abençoadas, alcançando redenção, alcançando salvação. Subponto de número 2. A missão como atividade de Deus. Veja, aqui a gente começa a perceber a natureza missionária de Deus. Não é? Deus é um Deus que está envolvido em missões. Deus desempenha o seu plano salvífico por meio de Abraão. Está usando o homem como instrumento. Agora vem a missão como atividade de Deus no mundo. E eu novamente aqui também fiz 2 pontos aqui desse subponto: revelação e atividade divina. Qual é a intenção aqui nesse subponto? É mostrar Deus como o protagonista das missões. A lição diz o seguinte: para conhecermos a missão como atividade de Deus no mundo, é preciso voltar à revelação especial que o próprio Deus fez na sua palavra. Aí ele vai falar sobre o capítulo 17 aqui de Gênesis. Veja bem, Deus ele é um Deus pessoal. Deus é relacional. Deus não se escondeu, mas se manifestou. É o que nós vimos em Gênesis capítulo 17. Deus ele não se calou, mas ele se comunicou. Ele não se distanciou, mas se aproximou. A revelação de Deus na sua palavra é um ato de amor, de graça e de misericórdia. Deus fez a sua vontade conhecida a Abraão e lhe deu toda a estrutura para que suas promessas fossem uma realidade e seus planos se concretizassem. Isso aqui fica claro: Deus é um Deus que se revela, Deus é um Deus que está presente na história. E o segundo ponto aqui que eu quero abordar nesse subponto é a questão da atividade divina. Deus ele é um protagonista, ele é o protagonista das atividades missionárias. Quem foi que foi buscar Abraão? Você acha que Abraão, por ele mesmo, ele ia sair de Ur dos Caldeus? De jeito nenhum, meus irmãos. De jeito nenhum.
Deus, ele tomou uma iniciativa. As nações estavam em caos. Você vê que Abraão é levantado depois do juízo na Torre de Babel. As nações estavam dispersas. E foi nesse exato momento de dispersão que Deus levanta um missionário para alcançar todas as nações. Deus levanta Abraão para mostrar que a história está no controle da mão dele. Não, as nações se dispersaram e agora parece que... Não, o controle da história está na mão de Deus. Todas as nações que se dispersaram serão alcançadas por meio do missionário Abraão, da descendência de Abraão, do descendente de Abraão, Jesus Cristo. Glória a Deus. Ele é o protagonista em missões. Terceiro subponto, o nosso Deus, ou melhor, o nosso modelo missionário. Qual é a intenção do pastor Wagner Gabi aqui nesse subponto? É mostrar que o nosso modelo de fazer missões, ele não vem de um personagem qualquer da história da igreja, mas ele é oriundo das próprias atividades divinas reveladas na Bíblia Sagrada. E eu vou tomar como exemplo aqui a questão do nosso modelo missionário, vendo como Deus lidou com Abraão. Preste atenção. Em primeiro lugar, Deus escolhe. Deus tinha opção? Tinha, irmão. Deus tinha opção. Como assim, irmão Murilo? Deus tinha opção. Se você ler a Bíblia de estudo pentecostal, você vai ver que Deus poderia escolher Jó. Alguns dizem que Jó era contemporâneo de Abraão. Então, Deus tinha ali opções, né? Aí Deus vai lá e escolhe Abraão, para mostrar que a graça dele é muito maior ainda. Josué 24:2 diz que Abraão e sua família habitavam além do rio, eram idólatras, fabricantes de ídolos. Jó capítulo 1, versículo 1 em diante, diz que Jó era reto, sincero, justo, se desviava do mal. Era um homem extraordinário. Mas Deus, né, realiza primeiro uma missão, uma transformação na vida de Abraão, para depois, né, levantá-lo como missionário. Só que, primeiro de tudo, ele escolhe. Tinha opções, eu quero o Abraão. Abraão é minha escolha. Deus escolhe. Em seguida, Deus chama. Deus chama. Hebreus 11:8 diz, pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu e partiu para um lugar que ia receber como herança e partiu sem saber para onde ia. Então, Deus chamou. Abraão teve que responder com fé. O nosso modelo missionário é esse. Escolher, chamar. Aí vem a questão de capacitar. Deus chama, Deus capacita. Deus deu estrutura à fé de Abraão. Deus trabalhou em Abraão durante todos os anos de sua peregrinação. Deus deu a ele as ferramentas necessárias para que as suas promessas se cumprissem, para que Abraão permanecesse firme, para que Abraão desempenhasse a sua vocação. Olhe, todo aquele que Deus chama, ele se encarrega de capacitar. Deus só chama alguém. Deus é onisciente, não é? Quando Deus chama alguém, é porque Deus sabe que essa pessoa tem capacidade suficiente para chegar até o final. Por exemplo, Deus chamou Moisés. Aí Moisés começou a dizer, eu não posso, porque eu sou gago, porque eu sou pesado de língua, porque eu não quero, por isso. Mas Moisés, eu sei, Moisés, que tu vai completar a missão. Eu sei que tu tá botando aí N dificuldades, mas eu não estou lhe chamando. Se eu estou lhe chamando, é porque eu sei que você tem capacidade para desempenhar essa missão. E aquilo que a tua capacidade não atingir, eu te dou. Eu te dou. Aí tem gente aí que às vezes não sai na campanha evangelizadora, não, porque eu não sei isso, porque eu não sei aquilo. Meu filho, tu é chamado, preste atenção, Deus te chamou, filho. Ele capacita, agora tu tem que ir. Não dá para fazer missão em casa. Tu tem que ir. Não, mas eu tô falando de missão transcultural aqui. Mas, irmão, evangeliza, no que você chega lá para evangelizar a missão local, eu não vou saber fazer. Irmão, vai. Eu não sabia evangelizar quando comecei a sair na campanha. Eu não sabia. Eu não sabia falar, não sabia que texto ler, não sabia o que dizer. Mas eu fui. Aí colei num irmão que sabia falar, ficava prestando atenção. Eu entregava o panfleto e ele falava. E eu só, esse versículo, gostei desse versículo, vou anotar. Depois de uns 3 meses... eu não queria mais só entregar o panfleto, eu queria falar. Já estava tudo aqui, ó. De ouvir, de praticar, de pensar, de meditar. De casa. Panfletinho aqui da palavra de Deus. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho. Ele amou você.
Aí, como é que você responde a esse amor? É assim, irmãos. Tem que ter desejo, tem que ser obediente. Deus escolhe, Deus chama e Deus capacita. Ele capacita e ele envia. Deus enviou Abrão para ser um testemunho de fé entre as nações da terra. Onde Abrão passava, a vida dele era marcada por altar. O povo dizia, é um homem de Deus. Deus envia. Gênesis 18, versículo 18 ao 19. E além de enviar, Deus sustenta. Deus sustenta. Deus sustenta o missionário até o fim. Seja a sua fé. Ah, meu Deus, como o Senhor sustenta, como o Senhor guarda. A Bíblia diz em Gênesis 25, versículo 7 ao 8, morreu Abrão em boa velhice, em idade bem avançada, e foi reunido aos seus antepassados, mas ele viu o fruto do seu trabalho. Ele viu o brotar das promessas de Deus. Glória a Jesus. Então, esse é um modelo missionário. Escolher, chamar, capacitar, enviar e sustentar. Tópico de número 2. Alguma pergunta, meus irmãos, até aqui? Se tem alguma pergunta, coloque aí nos comentários. Irmãos da ferramenta EBD, lembrem-se, estamos aqui disponíveis para vocês, ok? Tópico de número 2. Amor de Deus, o amor de Deus, o amor de Deus. O princípio fundamental da história da redenção. Nós temos aí um primeiro subponto e eu vou passar rápido aqui por esse subponto. Por que eu vou passar rápido aqui? Para não estar aqui falando as mesmas coisas. Esse subponto vai falar sobre o amor de Deus. Preste atenção nessa informação nova que eu vou lhe dar que não tinha lhe dado até agora. Missões são ações. Não adianta teorizar sobre missões. Eu teorizando, tal, e não agir. Missão é ação e ponto final. Por que eu estou dizendo isso? Porque amor verdadeiro também é uma ação. É isso mesmo, olha só. Missões são ações. E o amor verdadeiro não é só um sentimento. Não são só palavras, são ações. A Bíblia diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira. Ele amou. Aí deu. Agiu, deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então não adianta ter um amor de palavras. Eu amo, eu amo, eu amo. Palavra, palavra. Pega um dicionário, o dicionário está cheio de palavra. Amor é ação. Amor é uma decisão consciente que se desdobra em ação. Missões são ação, amor é ação. Quando a gente fala sobre o amor de Deus, a gente está falando de um amor que age. E esse agir de Deus é um movimento missionário. Tá certo? Tópico, ou melhor, subponto de número 2. A redenção no Antigo Testamento. Qual é a intenção do autor aqui? Ele vai falar sobre redenção no Antigo Testamento e redenção no Novo Testamento. Primeiro, vamos definir o que é redenção à luz do Antigo Testamento. Redenção, a palavra redimir ou redenção, é livramento de alguma forma de escravidão, com base no pagamento de um preço por um redentor. Isso é o ato de remir. Quando alguém paga um preço para livrar um escravo, digamos, isso se chama redenção. O escravo foi redimido. No Antigo Testamento, a redenção está integralmente associada à vida familiar, social e nacional de Israel. O indivíduo israelita poderia agir como um redentor, pagando um resgate. Veja, redenção também está ligado a resgate. Pagando um resgate para a libertação de um escravo, Levítico 25, 48, para a recuperação de um campo, Levítico 25, 23, e, aliás, ao invés de sacrificar um macho primogênito. A redenção é algo que se faz em benefício de outra pessoa com o intuito de livrá-la. Bem, até aqui, tudo ok. No Antigo Testamento, nós vemos Deus agindo de forma redentiva. Como assim? Deus agindo em prol do seu povo, pagando o preço ou então resgatando o seu povo.
Você vê, Jacó, ele invocou a Deus como aquele que me livrou de todo o mal, me resgatou de todo o mal. Gênesis 48, 15 ao 16. Temos o exemplo aqui de Deus resgatando o povo da escravidão do Egito. Êxodo 6 e 6, a Bíblia diz, vos resgatarei. Isso aqui aponta para a redenção. Vos resgatarei com o braço estendido. No Antigo Testamento, nós vemos também referência a essa atividade redentora de Deus na sua libertação, na libertação empreendida por Deus com respeito à nação de Israel, não só do Egito, mas também da Babilônia. Há também aqui no Antigo Testamento a redenção não só no intuito de livrar a escravidão, no intuito físico, mas também no intuito espiritual, no Salmo 130, verso de número 8. Então eu penso que você entendeu o que é redenção. Calma aí que eu vou lhe explicar a razão aqui desses dois subpontos, tá bom? Com relação à redenção no Novo Testamento, a síntese é livramento proporcionado por Cristo ao oferecer-se para morrer em nosso lugar. Com sua morte vicária, libertou-nos das consequências eternas do pecado. Éramos escravos do pecado, em todos os sentidos. E a morte e ressurreição de Cristo, expiatória, vicária, em nosso benefício, efetuou a nossa redenção. O preço pelo nosso resgate foi pago e agora fomos reconciliados com Deus. Vale a pena dizer aqui que o preço não foi pago a Satanás, entendeu? Porque quando nós pecamos, nós criamos uma dívida. E essa dívida é uma dívida com Satanás que nós temos. Não. Nossa dívida é com Deus. E Deus é santo. Deus é justo. Deus é justo. Então, essa dívida que tínhamos com Deus, ela foi paga por meio de Cristo Jesus. Isso é redenção. E agora eu quero lhe explicar por que é que o autor colocou aqui essa redenção no Antigo Testamento, redenção no Novo Testamento. O que é que isso tem a ver com a lição de número 2? Tem tudo a ver, meus irmãos. Preste atenção na lição. Preste atenção, porque às vezes tem professor que quebra a cabeça. Gente, esse subponto aqui, por que esse subponto está aqui? Parece que ele está deslocado. Não estou entendendo. Não, vamos lá. Qual é a finalidade da atividade missionária de Deus? Qual é a finalidade da atividade missionária? É resgatar o homem. É livrar o homem. É redimir o homem. E o autor aqui, de forma muito inteligente, mostrou que há uma redenção da parte de Deus no Antigo Testamento e principalmente no Novo Testamento. A atividade missionária de Deus tem esse objetivo de redimir o homem, resgatar o homem. E isso Deus cumpre através de instrumentos humanos e no Novo Testamento por meio de seu Filho. Glória a Deus. Deu para entender aí? Então vamos progredir. Terceiro tópico, visão bíblica do caráter transcultural da missão. Aí na lição nós temos 3 pontos e eles são: em primeiro lugar, um Deus missionário. Em segundo lugar, a escolha de Israel e sua missão. E em terceiro lugar, a escolha da igreja. Veja que ponto perigoso, não é? Eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar os subpontos aqui. Eu vou colocar o primeiro subponto aqui, o caminho missionário de Deus no Antigo Testamento e a responsabilidade do povo escolhido, que é o povo de Israel. E o outro subponto, caminho missionário de Deus no Novo Testamento e a responsabilidade da igreja. Por que eu vou fazer isso? Porque a gente já tratou aqui o ponto 1, Deus missionário. Já falamos sobre isso. O ponto de número 2, nós vamos falar mais detalhadamente na lição de número 3. E o ponto de número 3, falaremos mais detalhadamente na lição de número 4. Entenderam? Então vamos lá. Primeiro subponto agora presente no subsídio. O caminho missionário de Deus no Antigo Testamento e a responsabilidade do povo escolhido. O que foi que eu fiz aqui no subsídio? Você vai baixar para conferir. Eu não vou ler todo o subsídio aqui nesses pontos, porque eu tomaria aqui muito tempo. A aula se estenderia muito mesmo. Eu mostrei, de forma muito resumida, o aspecto missional de Deus, da execução de seu plano em cada livro do Antigo Testamento. A exemplo, o livro de Gênesis nos introduz a missão de Deus ao revelar sua promessa a Abrão de abençoar todas as nações por meio dele. E isso estabelece a base para a missão global de Deus desde o início. O livro do Gênesis já nos revelava isso, que o intuito de Deus não era só alcançar a nação de Israel, mas todas as nações. Livro do Êxodo.
A libertação de Israel do Egito e a aliança feita no Monte Sinai mostram como Deus escolheu Israel para ser um reino de sacerdotes e uma nação santa. Aqui não está falando de um particularismo judeu, né, de um particularismo do povo de Israel. Isso aqui aconteceu justamente para destacar a missão de Israel como uma testemunha para as nações. Israel era o canal de revelação de Deus para as demais nações. Para as demais nações. Veremos que Israel falhou nesse projeto. Né? Livro de Levítico destaca a importância da santidade, da justiça de Deus como parte do testemunho de Israel para as nações, ao estabelecer diretrizes para o culto a Deus. Números a mesma coisa, Deuteronômio, Josué, que é a concretização das promessas feitas a Abraão, concretização parcial, mas aqui a gente vê um certo cumprimento, Juízes, Ruth. O livro de Ruth destaca a inclusão de uma mulher moabita na linhagem de Davi e, portanto, na genealogia de Jesus, ressaltando a inclusão de todas as nações no plano de Deus. Então, todos os livros da Bíblia no Antigo Testamento têm um aspecto missionário, mostram o caminho de Deus em relação ao seu objetivo redentivo. Quando a gente fala sobre o Novo Testamento, e aqui eu estou dando um salto muito grande, nós veremos também a mesma coisa. O caminho missionário de Deus no Novo Testamento é a responsabilidade da igreja. Nos evangelhos, nós vemos aqui a incumbência da grande comissão. Evangelho de Mateus, Evangelho de Marcos, nós vemos Jesus chamado para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. A igreja nesse evangelho, ela recebe uma exortação a seguir o exemplo de Cristo, o exemplo de Jesus em serviço, em proclamar o evangelho. Lucas nem se fala, João nem se fala, Evangelho de Atos. O livro de Atos também nem se fala, Romanos e aí por diante, até que chegamos em Apocalipse. É o livro que revela a consumação da missão de Deus e a vitória final de Cristo. A igreja chamada a perseverar na fé e a proclamar a mensagem de esperança até que ele venha. Até que ele volte. Glória a Deus. Você pode dar um amém por isso, homem? Oh, como eu sou agradecido pela tua vida. Como é bom tu ter chegado aqui até o final. Glória a Deus por isso. É Jesus quem faz isso. Vamos concluir? Vamos concluir? Irmão Murilo, você não falou muito sobre o terceiro tópico. Ok, você tem aqui páginas e páginas para ler. Mas vamos concluir, vamos lá. A nossa conclusão, deixa eu pegar aqui a minha revista, ela nos diz o seguinte: vimos a natureza missionária de Deus desde o início da Bíblia, isso ficou claro. A partir de uma família, Deus planejou a salvação para toda a humanidade, também ficou claro. Isso revela que o plano redentor de Deus está fundamentado no seu excelso e glorioso amor pelo mundo todo. Isso aqui também ficou muito claro. A narrativa bíblica, ela revela que Deus é por essência missionário, buscando a redenção da humanidade desde o princípio. Sua escolha de uma família, como já vimos aqui, como a de Abraão, é um sinal, ou foi um sinal que Deus ele quer alcançar todas as nações. Essa compreensão ressalta que a missão não é apenas uma atividade humana. A missão não é apenas uma atividade humana, mas uma expressão intrínseca do coração de Deus. Ele está empenhado em alcançar todas as nações. Você é a igreja. Como igreja, você tem uma responsabilidade. Como igreja, eu tenho uma responsabilidade. Nós somos o corpo de Cristo aqui na terra. E nós devemos levar adiante a obra missionária. Nós devemos cooperar com Deus em seu plano de redenção. Você é importante. Tem pessoas que precisam da tua vida, no sentido de você ser um canal de Deus na vida delas. Tem gente que está esperando ouvir uma mensagem da tua boca. Tua vida tem que ser esse meio de transformação, essa ponte que vai levar outras pessoas até Jesus. Não se negue a fazer a obra de Deus. Não se negue a desempenhar uma ação missionária. Falei de missões transculturais, Deus levantando um missionário para alcançar todas as nações. Mas você pode começar como um missionário local. Você pode contribuir com missões transculturais, orando e enviando recursos. Mas não se negue em fazer a obra de Deus. Penso que essa pré-aula tenha lhe ajudado, ou vai lhe ajudar de alguma forma, para a ministração de sua aula em classe.
Deus abençoe. Desejo a você um ótimo final de semana, uma ótima aula de escola bíblica dominical e não se esqueça, abra a jaula.